Olá amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidade e Prevenção. É um programa que a gente fala de tudo um pouco, mas também com prevenção. Hoje nós temos a honra de receber um rapaz aqui que tem muita atividade. É um caxiense, 20 anos de brigada militar, também na Cruz Vermelha há mais de 8 anos. E além disso tem uma empresa particular que ele divide com a esposa, que normalmente quem manda é a mulher, né? Em todas as nossas casas. A gente finge que é a gente, mas é as mulheres que mandam. Então, a mulher como gerente consegue tocar mais a empresa e ele é mais na área de coordenação ali. Estamos aqui com o Diego Monteiro, tive o prazer de conhecer em outras épocas, mas a gente não conversou, e agora, em função do colégio militar, a gente teve mais de uma conversa, já passamos na nossa TV aqui a formatura inicial lá, né, que foi uma coisa muito bonita, impactante inclusive, né? E fomos visitar lá agora também, recentemente, uma troca de comando, que a gente chama lá, né? Que depois ele vai explicar para nós isso aí. Diego, obrigado por ter aceito o convite. Te deixo com a câmera 3 para dar o teu primeiro oi para nossos telespectadores aqui. Tá certo, então. Olá, Glacir. Satisfação estar participando do seu programa aqui hoje. Diego então, começou na brigada há 20 anos atrás. 20 anos. Estamos completando agora. Fevereiro, né? Fevereiro já 20 anos de 20 anos de corporação. De luta. Exato. Entrou como soldado normal? Isso mesmo, soldado, né? Fez o curso aonde? Fizemos o curso em Caxias, né? Sob coordenação, comando do 12 BPM, do 12º Batalhão. Quem era o comandante da época? A época era o coronel Leandro. Leandro. Isso. Faz tempo, Faz. Desde essa época eu já visitava o 12 lá. É mesmo. Inclusive fiz curso de tiro lá com o Leonel, tudo. Opa, olha aí. Arrumamos viatura lá na oficina. Uma vez a gente comprou um aparelho de solda lá para eles, porque estavam precisando. Sim. Aí reformaram um veículo para nós, uma troca, né? Sim. A gente, uma mão lava a outra, né? Verdade, exatamente. Nós precisamos, né? A corporação, ela é, a Brigada Militar e outros tantos órgãos, eles são construídos com essa parceria, né? Através da comunidade, que entende a necessidade e também a importância do trabalho. Né? Sabes que eu estava vendo, eu vou fazer um livro sobre segurança na cidade aqui, porque eu, por exemplo, o Proerd em Farroupilha, graças ao Leonel, o prefeito da época de 2002 a 2008, e a minha, vamos dizer, iniciativa de juntar pessoas na comunidade, garimpar muitos para nos ajudar, nós temos o maior Proerd do Rio Grande do Sul. Nós temos 30 mil crianças formadas e pais aqui na cidade. Certo. Caxias, pelo que eu sei, não chega a 10 mil, Sim. Né, com toda essa população diferente. Né? Porto Alegre, com quase 2 milhões de habitantes, não tem 30 mil formados. Né? A cartilha usada no Proerd hoje, desde 2007, por iniciativa nossa, de Farroupilha, atende a todo o estado o patrocínio da Gerdau. Eu solicitei o patrocínio da Gerdau e a Gerdau, então, desde 2007, faz todos os anos. Na época era 100 mil cartilhas, hoje eu não tenho ideia de qual é o volume, né? Mas é uma coisa assim muito grande que a fundação. Importante. Isso eu gosto de falar porque assim, eu brigo com o prefeito, brigo com todo mundo. Quando eles baixam o Proerd, eu vou lá e boto a boca, né? Porque é um trabalho muito difícil de construir isso, né? De conseguir instrutores e tudo mais, né? E quem tem filho pequeno que vai numa formatura se vê a importância disso, né, Diego? E eu tenho uma pesquisa, inclusive, que 92% das crianças que fazem o Proerd não vão para droga. Então, com 20, 30 pila por ano vale a pena, para cada aluno, né? É um valor insignificante. Né? Mas vamos falar de você. Vamos lá. Como é que tu chegou no colégio militar agora? Como é que foi essa... boa pergunta, né? Então, eu sempre acompanhei, desde 2010, quando se iniciou a proposta, né, a ideia, a intenção da estruturação e da inauguração de um colégio Tiradentes aqui em Caxias. Então, a gente sempre participou. Fui aluno antes mesmo, né, de estar na brigada do colégio que hoje, do Dante Marcucci, à época, né, a escola onde hoje estamos instalados. Então, entendia... Uma escola municipal? Escola estadual. Estadual, né? Eu fiz o primeiro ano ali, o primeiro período ali, né, do fundamental, né, o primeiro, como a gente chamava, né, o ensino, o primeiro grau, né, e aí, nesse período, conhecemos muito a realidade do bairro, e quando se tratou, né, agora sim, no ano passado,
do local onde seria, eu fiz questão, né? Queria estar novamente, porque a gente sabe que é uma comunidade ali que ela tem no entorno algumas situações até mesmo bastante graves, né? Situações bastante graves. Aquele bairro do cemitério, como é que é o nome? É o Eusébio Beltrão de Queiroz, né? Mas comumente, né, já conhecido como Zona do Cemitério, né? Mas e que ali também existem projetos até que estão sendo feitos também pela comunidade, pessoas que também tiveram sucesso, porque muitas vezes a gente se baseia, né, Glacir, por aquela ideia que lá aquele lugar é ruim. Não, é muito pouca a comunidade de fato que está envolvida no crime, mas cria fama, né? E aí fui convidado, então, pelo nosso diretor, Major Juliano. Já estava no CRPO? Estava no CRPO. No CRPO já faziam quase 10 anos que eu estava atuando também no Comando Regional. Metade do teu tempo é comprar o teu passo, te tiraram da rua e te botaram lá. Exatamente, fizeram uma proposta ali para trabalhar mais, ganhar menos. Trabalhou com o Major Leonel, que na época é coronel. Coronel. Né? Tu sabias que ele veio aqui em Farroupilha em 2002 como capitão? É mesmo? Saiu daqui como tenente-coronel. Olha só, e ele 9 anos aqui. Ele deu aula para nós no nosso curso de soldado, como capitão à época. Lembro dele desde o meu início na brigada, participou aí da nossa formação. Ele trabalhou no 12 também como comandante. Né? É um homem de primeira, apesar agora estar debilitado com a saúde, mas um homem muito querido na cidade. Sim. E Caxias também eu sei que é assim, né? Daí tu te compraram o teu passe e tu foi para o colégio militar, desde o início tu tá junto com o Major Juliano. Sim, então. Desde o início. Fizemos aí desde a participação em relação a toda a organização, né? A gente teve aí junto até aos colegas também, porque se foi feita uma pesquisa junto ao efetivo da região, quem tinha interesse, né, em fazer parte. E isso foi muito importante e gosto de frisar, né, que o comando fez essa questão de identificar policiais que tivessem o perfil, mas que também quisessem estar lá. Porque é uma proposta diferenciada, como tu falaste, Tena, em relação ao ProERD. A gente está lidando ali com jovens, né, adolescentes, numa faixa etária que ela é muito delicada. E falo isso que eu tenho uma filha de 16 anos também, né? Conhece bem em casa. Então a gente sabe que se tu não tiver, se tu chegar a perder a mão ali, pode ser... difícil recuperar. Exatamente, não consegue mais buscar. Então, essa ideia, essa intenção de estar e fazer parte, nesse pertencimento do nosso efetivo também foi muito importante. Que legal. E está sendo bem legal. Eu me emociono com isso. Eu nunca quis ser militar, eu nunca nem servi o quartel, porque eu morava nessa época em Alvorada e lá era um município né, que estava fora da convocação, né? Mas assim, a gente se emociona com o bater do bumbo, o hino, a marcha, que coisa bonita aquilo ali, né? Verdade. É uma coisa assim que emociona. A gente vê que ali pode ser o destino dos jovens, né? Sim. Dificilmente aqueles jovens vão para o lado errado, né? Porque tem uma linha, né? Eu acho difícil mesmo, porque eles se acostumam também com a rotina dos policiais, né? Dos brigadianos, e conhecem muito. A gente faz questão sempre de esclarecer eles e tentar dar o caminho do bem, do que é certo, né? Então, vai ser muito difícil. Muitos seguem carreira também, né? Que entendem o que acontece, né? O aluno do Colégio Tiradentes, a gente conhece vários exemplos, né? De oficiais, de promotores, médicos, não só na área das carreiras militares, mas carreiras jurídicas, carreiras técnicas, que por ter esse nível de disciplina, que de fato a gente tem sim uma exigência maior do que eles estão acostumados. Por ser um pouco mais voltados para o foco, né? A gente ensina muito isso para eles, automaticamente eles vão buscar isso no pós. E aí onde eles vão encontrar isso? Nas carreiras militares, né? Ou atividades, cursos que de fato têm um grau de exigência um pouquinho maior. Sempre digo que o hábito faz o monge, né? É verdade. Então, se o hábito deles é ter uma sequência, até para o estudo é bom isso, né? Sim. Eles se focam, eles vão atrás da competição para tirar os primeiros lugares, né? Isso. Eu levei um casal de amigo lá e um filho, né, que tem vontade de entrar, e ele se assustou no primeiro momento. Assim, opa, mas será que eu consigo? Eu disse para ele assim, né, na hora que nós estávamos indo para o almoço, eu disse para ele, olha, se tu topar isso aí e tu ficar ali, tu vai estar entre as 10 melhores escolas do Brasil. Sim. Então isso aí, em qualquer currículo que tu vai entregar, a pessoa vai te olhar diferente, né? Eu tô certo, Diego? Tá certo. E uma das coisas que a gente, conversando com os outros demais colégios, que são 8 hoje na rede, né, junto com Caxias do Sul, então... No estado. No estado, né? Só apenas 8.
Apenas 8. Porto Alegre lá há mais de Porto 40 Alegre anos, é o iniciou, primeiro, né? Isso, e depois as demais unidades surgiram. E uma das coisas até que eu vejo que os colegas comentam bastante é as universidades, faculdades locais ficam muito atentas quando os terceiros anos já estão chegando no final. Porque eles já querem ir lá pensar o nosso aluno, os né? Melhores, os melhores, e porque sabe que é um aluno, né? Vai ser um estudante que não vai dar problema e vai dar resultado. Diferenciado. Então eles vão ter ali uma qualidade, talvez logo ali na frente profissional, que pode até vir fazer parte da própria faculdade, na condição de professor, né? Então isso a gente percebe muito e já sabe, né? Já que tem já uns caça-talento aí. Já tem, sempre tem. Há quanto tempo que a escola está em funcionamento em Caxias? Com alunos desde o dia 16 de maio. De maio. Agora, esse ano. Que seria depois do fundamental, é o primeiro ano. Primeiro ano. E é legal essa pergunta porque a gente às vezes, agora mesmo até, nós estávamos saindo agora à tarde lá, e bateu uma mãe, né? Ela disse, olha, meu filho tem, acho que era 11 anos. Como é que eu faço para matricular ele? Então é importante, quero aproveitar já e explicar, né? Que no Colégio Tiradentes, então, tu obrigatoriamente tem que iniciar no primeiro ano do ensino médio, né? Existe uma prova, um processo seletivo, né? Então eles vão fazer a inscrição através do site da Brigada, né? Então nesse período estamos até o dia 20 de outubro agora, está aberto. Uma pequena taxinha, né? Isso, tá. Que conforme a condição até da família, condição financeira, ela pode até solicitar aí a isenção. Tudo isso está no edital à disposição. Então existe esse processo seletivo, que muitas pessoas não conhecem. E por exemplo, eu quero levar a minha filha para estudar no segundo ano, lá, começar no segundo. Não pode. Tem que entrar no primeiro. Se ela quiser voltar e começar de novo, nós temos 2 alunos hoje lá que fizeram isso, fizeram essa opção e já estão muito felizes. Completado o segundo ou não? Estavam no início, né? Como a gente começou esse ano, foi um ano atípico, né? A escola começou em maio, eles já tinham feito todo o primeiro bimestre. Certo. Optaram em reiniciar, então começar no primeiro. Claro, mas com a qualidade de ensino diferenciada. Ambos estão já muito satisfeitos. Vocês começaram com quantos? 64. Algum já desistiu? Tivemos uma jovem que desistiu agora. Uma menina? É verdade. Não aguentou o tranco. Questões ali de adaptação. Claro, e tal, normal, né? Isso normal. acontece. E existe uma cota para filhos de policiais militares? Sim. Então a gente está com esse edital agora para ingresso em 2023, são 75 vagas, das quais 45 são para policiais militares, para dependentes de policiais militares. 75? Dá 60%. 75 vagas no geral. 60% é para militares. Só que tem um detalhe importante, Clacir, que eu gosto muito de falar nisso. Se caso não forem ocupadas essas vagas dos militares, dos dependentes de policiais ou de bombeiros... Mas normalmente né? Não, ainda não. Então eu acho que o número de filhos em geral... É verdade, exatamente, né? Conforme a safra aí, a gente tem aí o número. Então esse ano foi um ano que aconteceu isso, né? Nós tínhamos uma cota e não foi ocupada. Olha só. E as vagas remanescentes são distribuídas para a comunidade em geral. Então elas ampliam. De acordo com as notas daí? De acordo com as notas. Então, a gente só nota ou tem também o exame físico? Boa pergunta. São 3 processos, na verdade. Tem a prova escrita, né? O exame de matemática e português. Depois tem uma parte de exame médico, né? Eles têm que ver se estão em condições de saúde. E a terceira prova, daí sim é um teste físico. Então tá para a idade deles, né? Então algo bem tranquilo até, que esteja... Não, eu vi que tinha uns lá um pouco fora de peso até, né? Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer, né? E a gente sabe que para o jovem, né? Para nós que estamos aí com 21, 22 anos de idade, é um pouquinho mais difícil. Para eles que estão com 15, 16, é mais fácil. Em 2 semanas eles conseguem estar recuperar. Muito bem, Diego, a gente passou um pouquinho. E a Cruz Vermelha, como é que um policial de 20 anos quase, né, que na época mais de 10, entra na Cruz Vermelha? O que te mordeu, assim, a mosquinha do voluntariado? Primeiro foi o famoso GA, né? Foi goela abaixo, quase. Né? Tem isso? Um amigo meu, né? Um irmão nosso, que estava como presidente, o Amaral, ele pediu o apoio na época. Bombeiro ele não? Não, ele é advogado até. Era civil, não era do segmento nem militar, nem bombeiro, né? E aí ele me convidou para participar, para auxiliar ele, porque o tesoureiro da época, o João, ele foi embora, ele ia embora, né? Já estava tudo planejado, ia morar... Entrou mexendo com dinheiro, então.
Já. É um problema, então, né? Não é um problema, né? A gente aprende. Então, fazia isso na época, até na brigada, trabalhava na seção financeira. Então, no P4? já estava no P4, exatamente, né? Então, a gente tinha essa facilidade. E ele disse, olha, vem para me ajudar. Mas o voluntariado, Glacir, é algo que é estranho, sabe? Porque é onde tu não ganha nada financeiramente, mas eu brinco, ainda hoje falo, quando converso com o nosso efetivo, né? Da Cruz Vermelha, principalmente, que é onde mais eu ganho. Na hora de botar a cabeça no travesseiro. Exatamente, porque a gente... Poucos sabem disso. Né? É verdade. Eu não fazia, nunca tinha feito voluntariado antes. E ter tido a oportunidade de conhecer a Cruz Vermelha e ampliar, né? A gente tem hoje um trabalho bem legal, possibilitou entender um pouco mais isso, né? Então a gente, se apaixona, tu poder... Aquilo que para nós, aquelas horas, poucas horas semanais que tu faz, que para ti é leve, para aquela pessoa, aquela família que está tendo a oportunidade de receber, seja uma palavra, seja a escuta, que é tão carente hoje, né, a nossa população em geral, de escuta. A gente está acostumado com o eletrônico e não se conversa mais. Não tem tempo para ouvir, né? Não tem tempo para ouvir. Então, tu tendo a chance de ter uma pessoa ali para te ouvir, elas ficam muito agradecidas, né? A recompensa vem no ato, tu sente a energia ali, né? E energia a gente sabe como é, né? É uma troca que elas sempre, os dois saem com a energia alta, então foi muito bom. Né? Que bacana. Assim, nessa época de pandemia, tu pegou essa pandemia que tu tá há mais de 9 anos, né? 9 anos. 9 anos, né? Então tu pegou um momento difícil ali também, né? E tu sente o apoio da Cruz Vermelha Internacional ou tu tem que te virar com o local aqui para resolver as questões? Né? Vou dizer o seguinte, nós tínhamos, por ser Caxias do Sul municipal, a gente tem às vezes aquela sensação de estamos aqui no final do Brasil, né? Não se tem tanto. Mas a gente, desde que eu até assumi a Cruz Vermelha em 2016, então a gente foi eleito na condição de presidente, comecei a me envolver um pouco mais e conhecer toda a estrutura. Né? A Cruz Vermelha, ela é a maior e mais antiga entidade de ajuda humanitária, então ela é uma entidade mundial. Né? Começou na guerra, né? Isso, Batalha de Solferino, lá em 1863, uma história bem bonita até. Onde os suíços, então, né, chegaram, os amigos que passavam por aquele cenário, perceberam a necessidade de auxiliar aquelas vítimas, independente dos lados que estavam guerrilhando. Olha só, né? E aí propuseram, e tem toda uma história assim que vale para mais outros. E de respeito, né, com relação à bandeira branca com a Cruz Vermelha, né? Vou dar um exemplo para ti. Sim. Esse conflito agora, né? Ucrânia. A única entidade, única instituição que a Rússia aceitou participar no cessar-fogo, como a gente chama, né? Algumas horas do dia, as unidades, né, o efetivo da Cruz Vermelha faz então a entrada no terreno para retirar as vítimas, né, fazer a ajuda humanitária, de fato, aqueles que não são, não é efetivo da guerra, mas sim a população em geral, e a única instituição que eles permitiram. Né? Mas se eles não aceitam, eles se queimam mundialmente também, né? Porque o respeito à Cruz Vermelha é... Exatamente, né? Então daí sim, é crime contra a humanidade. Sim. Tanto que ocorreu na primeira semana lá, houve um ataque contra uma equipe nossa, que com certeza esse processo vai ser julgado. E se for o caso, o Putin vai para a prisão, dependendo da situação. É isso mesmo, é o caminho. Né? É uma coisa bem forte. E deveria ser assim mesmo, né? Em pleno século aí, ter guerra ainda é uma discrepância que infelizmente, não tem cabimento, né? Mas são forças aí que a gente sabe, cada cabeça tem a sua... ninguém domina isso aí. Mas tinha perguntado e eu quero complementar pelo seguinte. Então, o apoio. Isso. Então, quando ocorreu a pandemia, e falando um pouco agora da nossa realidade de Caxias, nós tínhamos em torno de 40 voluntários, lá na época que estourou de fato. Mas quando começou tinha 10. Éramos 13, 14, não lembro exatamente, né? E aí a gente começou a... buscar os companheiros. Isso, exatamente. Que é difícil. Muito difícil. Isso é um número que assusta. Eu, no início, me frustrava muito, porque em torno de 70% das pessoas que ingressam, elas saem antes de completar 6 meses. Olha só. Esse número, assim, daí eu percebi, a gente fazia cursos e ficava 1, 2, mas acostumamos, então o que a gente descobriu? Tem que botar bastante gente. Tem que botar mais para fazer, e apertar, né, assim, a gente
padrão militar, a gente levou lá para dentro também, né? Então, para poder fazer com que fique aqueles que querem ajudar, né? Então, ocorreu isso. Nós tínhamos uma preocupação, porque a única fonte de renda que a Cruz Vermelha tinha em Caxias era a parte de cursos e treinamentos, né? E aí baixou... Que o poder público doava nada? Não tem. O poder público nunca ajudou. A gente pode buscar através de projetos, mas muito pontuais daí, né? Então, para determinada atividade... Mas para manutenção do grupo, nada. Não. A nossa sede ela é cedida hoje pela Mitra, né? Então, pela igreja. Né? Nada de poder público também. Não, também não. E aí a gente... Só que tem os custos, né? E é uma estrutura que ela é grande. Às vezes é bom não depender também do poder público, né? Posso vir fazer um programa como esse hoje tranquilamente, né? Sem me preocupar em falar A ou B. E até porque uma das questões, um dos princípios da Cruz Vermelha é a imparcialidade. Então, a gente tem essa... independente de quem estiver no governo, no comando, a gente segue. E aí o que aconteceu? Nós percebemos que a comunidade... E a comunidade, até daqueles que menos posses tinham, começaram a vir procurar para ajudar. Olha só. Porque eles entenderam que o momento era um momento crítico. Então ali começou as coisas a acontecer de uma forma mais rápida, né? A gente teve muitas ações aí, até com parceiros internacionais. O exemplo, né? Tivemos o ônibus da vacinação, que ele é conhecido, né? Foi legal. Um projeto Brasil e Alemanha. Internacional. Né? Internacional. Cruz Vermelha Internacional, junto com a Mercedes, eles disponibilizaram 2 ônibus, né? E metade do Brasil, então, um ficava à disposição da parte norte e outra parte sul. E esse projeto até era só para as estaduais, né? Filiais mais amplas. E nós nos candidatamos. Caxias. No início do ano, aí a estadual nos devolveu, né, a informação dizendo que nós teríamos nos habilitado. Só que tinha todos os custos, né, desse projeto. Então a gente buscou parceiros, né, muitos da comunidade mesmo, combustível, a parceria com, aí sim, órgãos públicos em relação à vacinação. Nós não podíamos aplicar a vacinação, então a Prefeitura de Caxias, a Prefeitura de Flores, toparam, Bento, né? Toparam. Mas foi ganharam um presente, bom. né? É verdade, né? E era para ser só 30 dias. Aí, mas podia prolongar para 45, eu já saí pedindo 45. Né? A gente tem serviço. E como iniciou lá em abril, e tínhamos Caravaggio, né? E a Cruz Vermelha já vem há anos já participando também em toda a parte da romaria, atendimento aos romeiros. Eu conversei mais um pouquinho com o nosso presidente, eu disse, olha, eu te devolvo o ônibus ali no início de junho e deixa eu usar mais uma semana. E aí participamos ali no terreno, estivemos ali também. Daí conseguimos botar 2 postos de atendimento, né? Sim, legal. Ali em São José e também lá na esplanada ali no início. Legal. Então o recurso não vem nenhum de fora. Não. Vem essas parcerias de vez em quando. Isso. Uma das coisas até que a gente desenvolveu também, que não tinha o costume, mas que as outras filiais já fazem há tempo, é um brechó, né? Porque a gente recebe muita doação. E algumas peças de roupa e calçados vêm em boas condições, assim, muito boas, coisa nova, né? Então, a gente, quando a pessoa faz a doação, já tem no termo, né, explicando que poderá ser destinado para captação de recursos. Sim, né? brechó. Então, olha, eu digo que é 1% do que chega lá. Né? As nossas voluntárias organizaram muito bem, é uma mini loja, eu brinco com elas, né? Muito bonitinho, ficou mesmo sendo coisas doadas. E aí é na Mitra também? Tudo lá na nossa sede, lá na Feijó Júnior 269. Lá não tem custo de aluguel. Não tem custo de aluguel, mas o custo luz. De manter dá 1.300, 1.400 em média. Custo, né? E se tiver mais atividade, aumenta todos os custos, né? Mas vocês fazem atividades extras também para ter recurso? Tipo janta, almoço? Sim, tivemos até a Cruz Vermelha de Caxias, ela tem 32 anos, né? Dia 3 de julho de 90. Uma das mais antigas do estado, talvez? É uma das mais antigas, atualmente, né, em atividade. Então a gente fez até... Agora ficou uns 2 anos sem fazer, né, eventos. Mas a gente fez um almoço mais de confraternização mesmo ali no aniversário. Então mas sobra uns troquinhos. Quase sobra, dá pra fazer, né? Então a gente tenta organizar e aplicar o que a gente já conhece, né? E esse brechó que a gente tem lá na sede são produtos que ficaram com valor muito baixo. A gente bem dizer, 5 pila, 3 pila, só mesmo para... E é uma ponta de estoque nossa. Porque se dá um sinistro, a gente vai usar o que a gente já tem, todos os kits prontos, e aquilo lá passa a ser, vai tudo, se estiver aqui e tudo certo. Nós já sabemos, estamos quase que tivemos que fazer isso
na ocorrência lá de Petrópolis, se não me engano, no Rio de Janeiro, né? Ah, vocês mandaram para lá? Também mobilizamos ali uma parte, como tinha Caxias ali uma central, daí a gente mandou uma parte também. Petrópolis foi um caos também, né? Muito bem, falamos da brigada, falamos da escola, da Cruz Vermelha. E como é que sobra tempo para ter uma atividade para vender saúde também, né? Então, né, Glacier, a gente... Como é que foi essa entrada na saúde? Eu me dedico muito em quase tudo que faço parte, né? E a gente se apaixona. Então, na saúde eu digo assim, foi por um problema. Né? Como é interessante a vida da gente que dá voltas e expõe muitas vezes a coisas boas, mas que tu tem que ter uma dificuldade antes, né? Para superar. Então eu tinha um problema de coluna, né? Problema que estava se tornando grave já. Tinha até uma previsão de fazer a operação para colocar pinos, né? Ah, sim, é. E jovem? 35 anos na época que tive o problema. 2016 foi. E o problema foi de quê? De uso mesmo? De peso. Não, eu até gosto até de praticar, né? Eu brinco, meu único vício é o futebol, né? Então tem umas trombadas aí na vida. Exato. Mas, lógico, talvez até pela questão do trabalho brigadiano mesmo, que a gente tem, né? Equipamento e tal, nos coloca às vezes em situações um pouquinho mais insalubres. E aí e às vezes tu não vai atrás, né? Então eu provavelmente doía, aquela coisa de homem daí, né? A gente tem mania de achar que não, tá doendo. Super-homem. E aí um dia deu a crise, né? Minha perna, ela, bem dizer, travou e fui pro hospital, né? Os colegas até me levaram e lá eles identificaram, não sabia que eu tinha hernia de disco. Cheguei lá, o médico disse, olha, tem tal problema. Na coluna. Comecei um tratamento que me fez mal para estômago e outros órgãos. Normal. Com medicamento, né? Tradicional. Nunca é bom, né? Aí o médico até disse, olha, guri, tu vai ter que para faca. Nós vamos ter que ver para botar aí um reforço nas tuas costas. E eu fiquei preocupado, né? Imagina, comecei a pesquisar. Coluna, o cara sempre fica com medo, né? Fica com medo. E eu não foi diferente. E um familiar meu, até na época, ele percebeu aqueles acidentes da vida, né? Estávamos num evento da minha mãe, até Dia das Mães, aniversário dela, Dona Laila. E aí ele viu que eu não parava quieto. Porque quando estava em crise eu estava sempre levantando, me dobrando, alongando, né? Sim. Ele perguntou, eu comentei o que era, ele disse, não, antes de operar, vamos conversar, eu vou levar um amigo lá que ele vai te apresentar algo. E conheci essas tecnologias, né? Através de um colchão? Colchão, né? Hoje eu não chamo mais de colchão, é o aparelho reparador da saúde, né? Mudou agora, é o politicamente correto. Isso, né? Aparelho... reparador da saúde. De colchão ele só tem o local onde ele é usado mesmo, né? Deita. Mas eu comecei como cliente, né? Então comecei como cliente. E em quanto tempo tu sentiu a diferença no uso? Na primeira semana já. Tá brincando? Primeira semana que, assim, eu estava numa fase bem crítica, né? O remédio destravou o começo. O remédio, o medicamento, ele deu efeito, porém começou a atacar outras peças, normal, né? E aí com o colchão, na época, eu me lembro assim, até a minha filha fazia natação, então eu ia levar ela sempre e na academia, né, também. E um amigo nosso, irmão nosso lá da academia, disse, cara, tu quer dar umas caminhadas de vez em quando, aí fica à vontade nas esteiras e tal, né? E aí eu notei que não doía tanto, eu consegui dormir sem precisar tomar medicamento, nos primeiros 3 dias, lembro até hoje. Pô, já de cara já... porque eu não dormia, eu ficava ligado até 1, 2 da manhã, tentando morrer pelo cansaço mesmo, né? E aí tive um resultado legal. Já nos primeiros 20 dias, a minha esposa começou a perceber também, a Fernanda, partes de circulação, a parte da saúde da mulher ali, ela notou que algumas coisas estavam funcionando melhor, né? Ela disse, olha, eu notei que não tomei tal medicamento para controlar a dor ou as sensações, né? E a pessoa que me vendeu à época, ela era de Criciúma, ali a região de Criciúma. Que não era o parente só conhecia a pessoa. O parente era um usuário também, né? Também já era usuário. Beneficiário, né? Era. E aí ele disse, olha, eu gosto, essa pessoa, né? Disse, Monteiro, tu conhece muita gente na brigada, tu tem a Cruz Vermelha e tem amigos aí, né? Quem sabe tu indicar para nós, né? Ele veio, claro, com a intenção do negócio, né? E eu disse, olha, eu nunca vendi nada, eu posso fazer assim como foi feito para mim, quero muito. Vendia segurança já, né? Sim, fazia, né, na parte oficial, né? E nesse momento, tinha muitos colegas que jogavam bola que, como eu, né, os veteranos, vamos dizer assim, também estavam por causa de ciático, por causa de coluna, né? Eu disse, olha, vamos conversar com esses primeiro.
né? Porque eu vi o resultado que tinha feito para mim. E aí começamos a indicar, né? Aí a minha esposa, ela também começou a participar, ela trabalhava no comércio, né? E a gente começou a gostar um pouquinho mais desse trabalho. Aí sim, dentro da a empresa, ela tem todo um plano de carreira dentro da empresa, né? E claro, eu disse, olha, eu não vou me envolver, tem meu trabalho da brigada, tem a Cruz Vermelha que tinha já a responsabilidade. Estava meio né? abarrotado ali. Eu disse, se quando tiver folga eu vou levar vocês lá e vão conhecendo, né? Fazer como hobby. Isso foi literalmente. Eu bem sinceramente, a gente... todo mundo gostaria de ganhar mais, né? Claro. Normal. Mas ali, naquela época, na brigada, eu estava já numa condição que não era a questão financeira, e sim a saúde que eu levava aos amigos. Então foi muito bom, assim, ver resultados. A minha mãe, a minha sogra, tudo, a gente fez questão de... as bonificações que eu e minha esposa a gente ganhava, a gente já direcionou para a família. Né? Então todos hoje estão... usando. Só que daí as coisas foram acontecendo um pouco mais, né? Sim, aí se multiplica, né? E coisa boa a gente compartilha, né? É isso aí. Então, quanto tempo que tu não vai fazer a cirurgia? Em quanto tempo isso? Que eu descobri, no caso, olha, deixa eu pensar nos meses. Eu tinha... A crise aconteceu em março, Festa da Uva, 2016, me lembro até hoje. Aí, em maio, o médico tinha determinado, daí por ser pelo plano e tal, ia levar alguns meses ainda, né? Era para ser IP, tipo, né? Outubro, pelo IP. Ia ser lá por outubro, né? E em junho, 1º de junho de 2016, eu me lembro até hoje, comecei a usar o aparelho. E já em 2 meses eu já não sentia dor já de saída, 15 dias. Já era passado. Já era passado. E aquela coisa, quando não sente dor, tu nem busca mais, né? Eu nunca mais tive crise da coluna. E nem foi ver o problema depois? Deixa quieto. Deixa lá, vai que eles acham. Vai que eles mexem ali, aperta o botão de novo, né? Não, graças a Deus, aí a gente tá bem desde lá. Sabes que eu comprei um recentemente de um amigo aí, né? Que há tempo ele vinha me oferecendo e eu cheguei numa época em 92, 94, eu comprei um Kenkopato, que era bom na época, blá, blá, blá. Mas, cara, era muito frio aquele colchão, porque era com mola e tal. Sim. E eu botava um cobertor em cima para dormir e não conseguia, porque era uma coisa muito fria, né? Doei o colchão. Na época foi muito caro o tal de Kenkopato. E ele era duro, né? Duro também. Duro. Tinha também já os... magnéticos. Os magnéticos, aquelas coisas tudo, né? Mas eu disse, não, nunca mais eu quero isso, né? Daí teve a FENACIV ali, o pessoal me mostrou, e qualidade e tal, eu vou experimentar. Sim. E realmente tu sente uma diferença, né? Eu tive uma dificuldade com o travesseiro. É mesmo? Um pouco duro no começo, né? E eles dizem que isso a gente tem que se reacostumar, né? A postura, né? Postura. E lógico que o travesseiro também ele é sempre mais delicado a ajustar, porque cada pessoa tem uma altura de ombro. Também. Né? Então, e sempre foi a maior dificuldade para a pessoa se adaptar. Hoje, por exemplo, nossa empresa ela tem 6 modelos de travesseiros. Então, e tem um com camadas. Sim, né? Então, tu pode ajustar, tu vê um lado mais macio. Eu comprei um com a camada. Mas tirei a camada e ainda ficou um pouco... No nosso, esse que pelo menos que é nosso top de linha na parte de travesseiro, são 5 camadas. Então, aí tu regula tu vai mesmo, ter né? ali dos 7,5 cm até 19. Poxa vida. Então, tu vai ajustar, tu vai encontrar a melhor altura, né? Ponto de equilíbrio. Né? E tu sabe, isso é muito comum, né? A gente encontrar pessoas hoje, e eu me dedico muito mais no treinamento e na formação de equipe, que eu gosto bastante. Minha esposa que trabalha lá, né? Ela que é a vendedora. Ela que vende, ela que a mulher tem mais jeito para isso, né? Tem maior sensibilidade, né? A gente às vezes atropela e então eu deixei essa área para ela, a gente segue ajudando sempre que possível, compartilhando conhecimento, né, com o pessoal. Fazendo network, né, que é o principal, né? Exato, né? E, conforme o contato ela vai. Mas os colchões evoluíram muito. Muito. Essa empresa hoje que a gente representa, que nós temos essa parceria, hoje ela é líder no mercado mundial. Olha só. Ela brasileira? Uma empresa brasileira, já há 22 anos, né? Qual é o nome da empresa? A empresa é Nippon Flex. Nippon Flex. Do Paraná. Maringá, no Paraná. Olha aí. Né? Tecnologias japonesas e europeias, né? Então, e essas tecnologias eles buscaram até os nossos fundadores, né? Os diretores da empresa, já eram de outros, do mesmo segmento anteriormente,
e resolveram, até um deles na época estava em Portugal, e lá ele tentou criar, isso nós estamos falando de 89 provavelmente, né? Criar o melhor produto. Só que os parceiros dele de lá não compraram a ideia, né? Porque, claro, o valor ele vai ser diferenciado. Sim, produtos nobres, né? Exatamente. E ele voltou para o Brasil, e aí aqui encontrou os parceiros para isso, buscou as tecnologias. Hoje a empresa ela tem todas as certificações possíveis nesse segmento, né? E é considerado hoje o melhor colchão a nível mundial. Olha né? só. Líder no mercado, em produção e também em qualidade, está em mais de 40 países hoje, né? Isso, e tem lojas também ou não? Não. Tudo no... A Nippon Flex trabalha hoje exclusivamente com a venda de indicação, né? A venda pela amizade mesmo. E fazem feiras também ou não? Também não. Nada não de fazemos feiras. É só no... Uma das coisas que a empresa ela ampliou, né? Até a questão da própria pandemia deu estimulou para que ocorresse isso, a questão das divulgações nas mídias e tal, né? Então, e como a gente tem uma gama de acessórios, porque o que acontece? 2018, a empresa renovou a patente de exclusividade com o japonês, que desenvolveu, né, a principal tecnologia nossa hoje, que ela já é embarcada também na Toyota, na Sony, tem muita coisa hoje. No segmento de colchões, a única empresa que tem a patente de exclusividade é a Nippon Flex, né, com ele. Então, quando renovou, ele lançou, como diz, produtos diurnos, vamos chamar assim, acessórios. Por quê? Muitas vezes pessoas que trabalham com vendas e às vezes não conseguem estar em casa todos os dias, né, faziam uma descontinuidade com a energia. Né? Então ele lançou palmilhas, braceletes. No início foi palmilhas, braceletes, a parte de travesseiros também, né? E aí a coisa começou a fluir muito. Sim, né? Deu uma continuidade. E aí ampliou bastante a linha de produtos. Hoje a maior linha de produtos com energia é da nossa empresa. Né? Desde peças íntimas, né? Calcinha, cueca, a linha esportiva, então tem roupas com esse tipo de tecnologia, né? As partes de articulações. E também foi agora, nos últimos 3 anos principalmente, na linha água. Né? A qualidade da água. Então eles lançaram inicialmente filtros, né? Jarras com filtro, mas agora tem também estudos foram feitos, né? E a qualidade da água com essas energias para a agricultura, para a pecuária, né? Para o uso, claro, consumo nosso, para PET, linha PET, se percebeu muita vantagem, muito benefício. Então, superior aí até alguns tratamentos com produtos mais pesados, se percebeu que está tendo esse resultado. Então, lógico, sempre pesquisando, e a empresa ela tem hoje mais de 80 pesquisas científicas já publicadas na PubMed. Onde... A Nippon? A Nippon Flex. A Nippon, Isso. Mais de 80. Né? Então, é muito legal assim, trabalhar com uma empresa séria. Ela começou praticamente nos anos 90? Isso, ela foi fundada em 2000, de fato, né? Mas as pessoas que estão já nesse segmento, então eles têm já 40 anos de casa já. Que legal. Por incrível que pareça, olha o tempo lá. Ó. Olha só, né? Nós estávamos preocupados se íamos ter assunto, né? Não, isso aí sempre surge. Eu acho que eu digo para nós, assim, por hoje acho que nós vamos ficar por aqui, né? Certo. Mas o convite fica para outras conversas e falar um pouco mais da própria escola, né? Que também até o Juliano pode fazer um bate-bola junto aqui, né? Claro. O Major lá. E a Cruz Vermelha também é um assunto bom, né? Porque é um assunto apaixonante por ser voluntariado, né? Sim. E também nessa linha de saúde aí, porque... Assim, o medicamento que a gente sabe, né, os antigos tomavam chá, que não tinha contraindicação, né? Sim. Mas hoje qualquer medicamento que tu toma, ele tem uma contraindicação. Se tu for ler a bula, tu nem toma, né? Porque a química, né? É a química, é algo né? que não faz parte do teu organismo, né? Tá fora E sabe, Glacira, isso, falando um pouquinho ainda dessas tecnologias que a gente trabalha, que elas trabalham muito com a energia da terra, energia do sol, ou do próprio ar, né? Qual é o médico que te contraindica, no caso, né? Que tu tenha contato com a energia da terra. Não existe. Ou que pegue o sol sempre que possível, claro, não se expondo nos horários mais críticos. Então é isso que a gente trabalha, né? Então não tem contraindicações hoje essa linha. E claro, se a gente está falando de japoneses, né, que é o principal carro-chefe, hoje
23% já da população japonesa já atinge mais de 100 anos. Né? Eles já têm essa... enquanto o brasileiro está na faixa dos 78, 79, né? Já hoje eles têm aí esse número que é muito bom, né? Mas acho que é porque eles respeitam os velhos, né? Que bom, né? Vamos aprender com eles nisso também, né? Diego, vamos ficar por aqui então. Obrigado pela tua presença. Agradeço a oportunidade e estamos à disposição que precisar. Tá bem.